Olá a todos, sou o professor Erivelto Nunes de Matemática da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Hoje, em nossa aula, iremos realizar um estudo sobre matrizes, onde iremos reconhecer os tipos diferentes de matrizes e realizar operações com elas. Também iremos aprender a calcular o determinante de uma matriz de ordem menor ou igual a 3. Para finalizar, veremos como se soluciona um sistema linear. Você já ouviu falar em matrizes? Não? As matrizes constituem um instrumento precioso de cálculo, principalmente com o crescimento do uso de computadores nos dias atuais. No entanto, a teoria das matrizes não se limita somente à informática. Ela pode ser aplicada também em outros setores, como a economia, engenharia, estatística, matemática, física e etc. Considere a tabela a seguir. Nesta tabela, você encontra os valores referentes a número de jogos, número de vitórias dos times do Campeonato Brasileiro do ano 2020 e 2021. Repare que cada time está situado em uma linha e que podemos perceber que em cada coluna tem uma informação, seja ela a colocação em que cada time terminou o campeonato, o escudo e o nome do time, a pontuação, entre outras informações. Esta tabela está organizada na forma matricial, ou seja, na forma de uma matriz. Uma matriz é a forma de organização de uma tabela em formato de linhas, geralmente chamada de M, e colunas, geralmente chamada de N, o que resulta em uma matriz M por N, onde esse produto é chamado ordem de uma matriz. Em uma matriz M, cada elemento é indicado por A de I, J, podendo ser representado de forma genérica. Vocês vejam que tem 3 formas distintas de se representar uma matriz. A primeira entre colchetes, a segunda entre parênteses e a terceira entre 2 barras. Sendo qualquer uma dessas formas aceita como uma representação de uma matriz. Agora nós vamos falar sobre os tipos de matrizes e defini-las. Primeira matriz, você olhando no quadro a seguir, é a matriz quadrada. Matriz quadrada é toda matriz em que o número de linhas é igual ao número de colunas, conforme você pode observar nos exemplos ao lado. Próximas matrizes são a matriz linha e a matriz coluna. Matriz linha possui uma única linha e pode ter várias colunas. Matriz coluna possui uma única coluna e pode ter diversas linhas, conforme você pode observar nos exemplos dados. A outra matriz que nós temos aqui, outro tipo de matriz, chama-se matriz transposta. Na matriz transposta, na verdade, nós iremos determiná-la sempre utilizando a representação de A elevado a T para indicar que a matriz é transposta, e para obter os termos da matriz transposta basta simplesmente que você troque o sinal dos termos, ou seja, os termos que forem positivos passam a ser negativos, os termos que forem negativos passam a ser positivos. E por último aí nós temos a matriz identidade. A matriz identidade é uma matriz quadrada, ou seja, é uma matriz em que o número de linhas é igual ao número de colunas. E neste tipo de matriz especificamente, os termos da diagonal principal são todos iguais a 1, e os demais termos da matriz serão nulos, conforme você pode observar no exemplo. E a matriz identidade será sempre indicada pela letra I maiúscula. Então, I de índice N se refere a uma matriz identidade de ordem N. Agora, vamos falar sobre operações envolvendo matrizes. Vamos ao primeiro caso, que iremos falar, que será adição e subtração de matrizes. Para podermos operar na adição e subtração entre 2 ou mais matrizes, se faz necessário que a ordem das matrizes sejam iguais. Caso não seja, é impossível operar a adição e a subtração das matrizes.
Essa operação vai acontecer quando possível, sendo realizado posição por posição, ou seja, o elemento da primeira linha, primeira coluna, só irá operar com o elemento da primeira linha, primeira coluna, da segunda matriz e assim sucessivamente. O segundo caso é a multiplicação de um número por uma matriz. Para este caso, faz-se uma propriedade distributiva, em que este número real irá multiplicar por todos os termos da matriz. Então, vamos ver o exemplo a seguir. O exemplo me diz que eu tenho uma matriz A, 2 por 2, cujos termos são, na primeira linha, 1 e 5, na segunda linha, 3 e 4, e tenho uma matriz B, que também é de ordem 2, cujos termos da primeira linha são menos 3 e 2, e os termos da segunda linha, 0 e 1. E o problema propõe calcular, na letra A, a soma entre essas matrizes, na letra B, a subtração entre essas matrizes, e na letra C, o produto de 3 vezes a matriz A menos B. Para o primeiro caso, é muito simples. Observa que eu vou sempre fazer a operação com os termos correspondentes. Então, eu tenho ali o termo da primeira linha, primeira coluna de A, que é 1, vou somar com menos 3. Eu obtenho como resposta menos 2. E esse raciocínio é análogo até o final. Então, ao final, eu obtenho para a soma dessas duas matrizes, A e B, a seguinte matriz: na primeira linha, menos 2 e 7, na segunda linha, menos 3 e 5. No exemplo B, como trata-se de subtração, na verdade, a forma mais simples de determinar a subtração entre duas matrizes é repetindo o valor da primeira matriz, os valores da primeira matriz, e somando com os valores da matriz seguinte, só que invertendo os sinais. Ou seja, o que é positivo passa a ser negativo. Então, assim nós teríamos 1 mais 3, que é igual a 4, 5 menos 2, que é igual a 3, menos 3 menos 0, que é igual a menos 3, e 4 menos 1, que é igual a 3. Então, eu gerei, a partir dessa subtração aí, a matriz cuja primeira linha tem os termos 4 e 3, na segunda linha menos 3 e 3. Na letra C, inicialmente eu vou procurar fazer um produto entre 3 e os termos da matriz A. Então, observe que todos os valores da matriz A serão multiplicados por 3. Então, assim, eu terei 3 vezes 1, 3, 3 vezes 5, 15, 3 vezes menos 3, menos 9, 3 vezes 4, 12. Esses valores agora serão subtraídos da matriz B. Feito essa subtração, obterei como resposta para a primeira linha 6 e 13, para a segunda linha menos 9 e 11. Agora nós temos o terceiro caso, que fala sobre a multiplicação de matrizes. Diferente da adição e subtração de matrizes, onde para fazermos essas operações era necessário que as matrizes fossem da mesma ordem, em uma multiplicação entre duas matrizes se faz necessário que o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda matriz, que terá como resultado uma matriz que a ordem será a linha da primeira matriz com a coluna da segunda matriz. Vamos ver um exemplo. Determine a multiplicação entre as matrizes A, que é 2 por 2, e a matriz B, que é 2 por 3. Inicialmente, antes de fazer essa operação, eu preciso observar se o produto entre essas matrizes respeita a condição necessária para que elas possam ser multiplicadas. Ou seja, o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Observado isso, constatei que sim, então vou à resolução. Como o número de linhas
da matriz A é igual ao número de colunas da matriz B, então pode ser feita a multiplicação entre as matrizes, que será feita da seguinte forma. Cada elemento da linha da matriz A irá multiplicar cada elemento da coluna da matriz B, efetuando a soma desses elementos posteriormente, ficando da seguinte maneira, conforme vocês podem observar aí. Esse será o valor da primeira linha e da primeira coluna, menos 10. Agora vocês têm, novamente, mais um produto, onde eu estou multiplicando a primeira linha da primeira matriz pela segunda coluna da segunda matriz. E o resultado será 6. A seguir, você tem o produto entre a primeira linha da primeira matriz e a terceira coluna da segunda matriz. E o produto, como resultado final desse produto, nós obteremos 9. Agora, eu preciso multiplicar os termos da segunda linha da primeira matriz por todas as colunas da segunda matriz. Então, o termo da segunda linha, primeira coluna, será menos 8. E para o termo da segunda linha, segunda coluna, terei como valor 1. Agora, vamos falar acerca de determinantes. Você sabe o que é determinante? O determinante de uma matriz possui várias aplicações. Atualmente, utilizamos o determinante para verificar se 3 pontos estão alinhados no plano cartesiano, para calcular áreas de triângulos, para a resolução de sistemas lineares, entre outras aplicações matemáticas. O estudo de determinantes não se limita à matemática. Há algumas aplicações na física, na estatística, na economia, nas engenharias e outras ciências. Inicialmente, devemos entender que o cálculo do determinante só acontece em matrizes quadradas, ou seja, matrizes de mesma ordem. Para exemplificarmos os cálculos de determinantes, vamos considerar uma matriz A de ordem n. Sendo assim, os cálculos de determinantes são feitos da seguinte maneira. Se a matriz é de ordem 1, então o determinante da matriz é o próprio elemento. Se a matriz é de ordem 2, o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária será o valor do determinante da matriz, conforme vocês podem observar no exemplo. Agora, se a matriz é de ordem 3, o determinante pode ser calculado usando o dispositivo prático chamado de regra de Sarri, onde devemos seguir as seguintes instruções. Iremos repetir as 2 primeiras colunas ao lado da terceira coluna da matriz original, gerando assim 2 novas diagonais principais e 2 novas diagonais secundárias. Assim, devemos efetuar a multiplicação na direção da diagonal principal e secundária, conforme vocês podem ver. Os termos que serão o resultado do produto da diagonal principal, permanecerão com os seus respectivos sinais. Já os termos que serão resultados do produto das diagonais secundárias irão ter seus resultados com os sinais invertidos, ou seja, multiplicados por menos 1. Veja o exemplo a seguir. Observe que nós temos uma matriz de terceira ordem. Então, para resolver essa matriz de terceira ordem, vamos aplicar a regra de Sarri. Para aplicar a regra de Sarri, devemos repetir as 2 primeiras colunas ao lado da terceira coluna. E agora iremos operacionar, calculando os termos das diagonais principais e os termos das diagonais secundárias. Ao final, temos aí diagonal principal, menos 6, menos a diagonal secundária, que é
menos 3. Então, assim, o resultado do determinante dessa matriz de terceira ordem é menos 9. Bem, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já ouviu falar em sistemas de equações lineares? Sistemas lineares são um conjunto de equações associadas entre elas. Todo sistema linear pode ser representado em forma de matriz. Vejamos como podemos representar os exemplos anteriores em forma de matriz. Então, observe que genericamente podemos representar um sistema linear da seguinte forma. Eis aí a forma de representar um sistema linear, onde x1, x2, x3, x4, xn são as incógnitas. A1, A2, A3, A4, AN são os coeficientes e B, o termo independente. Além dos métodos já conhecidos de resolução dos sistemas lineares, como, por exemplo, substituição e adição, nesta aula iremos falar de mais dois, escalonamento e regra de Cramer. O primeiro método consiste na eliminação de variáveis, o que irá tornar a resolução do sistema mais simples. E o segundo método irá fazer uso do conceito de determinantes. Vamos ver cada um desses métodos. Um sistema é dito escalonado quando observamos que de uma equação linear para a outra há um aumento de quantidades de coeficientes nulo, antes do primeiro coeficiente não nulo. Vamos ver isso. Processo de escalonamento. Para termos um sistema linear escalonado, onde o mesmo seja composto por um sistema de três incógnitas, três equações, como, por exemplo, devemos seguir alguns passos. Escolhemos uma primeira equação, aquela cujo coeficiente da primeira incógnita não seja nulo ou, se possível, seja igual a 1 ou menos 1, pois isso irá nos facilitar no processo de escalonamento. Anulamos os coeficientes de x da segunda e da terceira equação. Em seguida, anulamos os coeficientes de y na terceira equação. E agora vamos ver na prática como podemos aplicar esses passos. Então vamos ver o seguinte exemplo. Determine a solução do sistema linear pelo método escalonamento. Então você tem aí o sistema. Então, para resolver, primeiro passo, como temos apenas duas equações, não temos a necessidade de inverter da segunda equação com a primeira, com a finalidade de facilitar o cálculo. Mas devemos continuar com a intenção de eliminar uma das incógnitas na segunda linha. Pelo fato de não termos valores simétricos em nenhuma das duas incógnitas, devemos escolher uma delas para tornar, sendo nesse caso escolhido o x. Com isso, vamos multiplicar a segunda linha pelo valor de menos 3 e somar a linha de cima com a de baixo, ficando da seguinte forma. Então, vocês observam aí que nosso sistema original, né, tem as equações 3x mais 4y igual a 10 e x mais y igual a 2. Então, eu multipliquei a segunda equação por menos 3 e obtive 3x mais 4y igual a 10 e menos 3x menos 3y igual a menos 6. Agora podemos efetuar a soma da primeira linha com a segunda coluna. Conforme vocês podem observar aí, agora que já temos o valor de y, basta substituir na primeira equação. Então temos 3x mais 4y igual a 10, que é igual a 3x mais 4 vezes 4 igual a 10, que é igual a 10 menos 16 sobre 3, que é igual a menos 2. Bem, substituindo agora na equação, vou achar para y o valor 4. Então, temos como solução desse sistema os valores x igual a menos 2 e y igual a 4. Então, agora vamos ver o método de Cramer. Um sistema que possui número de incógnitas iguais ao número de equações pode ser resolvido fazendo uso do conceito de determinante. Então, considere um sistema linear genérico, conforme vocês podem ver aí, onde A, B, C e D são os coeficientes, x e y são as incógnitas.
Primeiro passo, vamos montar a matriz associada aos coeficientes do sistema linear e calculamos o seu determinante. No segundo passo, calculamos o determinante de D de x. Para isso, substituiremos na matriz do coeficiente a coluna x pelos valores dos termos de k. Repetimos o mesmo processo para D de y. Agora, observe que, diferente do determinante de D, os outros determinantes, o valor pode ser zero. Agora, feitos esses cálculos, para descobrirmos os valores de x e y, devemos fazer x é igual a determinante de x sobre determinante de A, y é igual a determinante de y sobre determinante de A. Vamos ver agora um exemplo. Determine a solução do sistema linear. 3x mais 4y igual a 10 e x mais y igual a menos 2 pelo método de Cramer. Então, inicialmente, calculei o determinante de A. Obtive menos 1. A seguir, o determinante de x, onde os termos da coluna x foram substituídos pelos termos independentes e obtive 2 como resposta. Depois calculei o determinante de y, onde os termos da coluna y foram substituídos pelos termos independentes e obtive menos 4. Assim, para x eu tenho determinante de x sobre determinante de d, que é igual a 2 sobre menos 1, que é igual a menos 2. E para y, determinante de y menos determinante de d, que é igual a menos 4 dividido por menos 1, que é igual a 4. Bem, pessoal, com isso, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que você tenha apreciado a aula de hoje. Agora faça um resumo dos principais tópicos aqui abordados. Um grande abraço e até a próxima aula.